Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras o descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Meus irmãos, no final do ano passado, parece que foi ontem, né, que a gente teve a notícia de uma chegada de um novo vírus que teria chegado, né, à China inicialmente, naquela cidade de Wuhan, e a cidade ficou isolada e em tempo recorde, né, para tratar todo mundo, tratar os doentes. Nessa crise que inicialmente tinha se instalado lá, se levantou um médico para anunciar o que estava ocorrendo, né? E esse médico, que era cristão, que teve contato com muitos infectados, morreu em razão da dedicação a essas pessoas. Eu quero ver um paralelo com esse vírus mortal a um vírus que acometeu toda a humanidade, que se chama-se pecado. Uma pandemia que se iniciou no Éden. E a partir daí todos os homens foram, vamos dizer assim, já que estamos fazendo um paralelo, todos os homens foram infectados. Gênesis capítulo 3 vai falar isso. Exceto um, logicamente. Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que foi enviada por Deus, pelo Pai, conforme João 3,16, que morreu na cruz para nos dar justamente o remédio desse vírus mortal chamado pecado. E tudo foi pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. A gente vem acompanhando, e a gente percebeu, agora já passou um pouco, mas na Europa, nós vimos na Itália, né, que a situação ficou pior do que na China propriamente dita. Para percebermos como foi difícil, como a situação foi terrível, né? E esse aumento, e até os casos foram maior do que na China, esse aumento foi maior por conta da descrença, de um erro de avaliação gerado justamente por essa
essa descrença em relação a tudo isso, que gerou um espanto muito grande, e o espanto foi enorme, né, na população lá da Europa. Se a gente for pensar, e pensamos mais uma vez o pecado, o ser humano ele caminhou para uma vida de desesperança quando entra o pecado no mundo, né? E essa vida de desesperança, ela se inicia com a própria descrença em Deus. Adão decidiu comer do fruto proibido, demonstrando total descrença na palavra de Deus, na ordem dada por ele, de que não devia se comer nada da árvore da vida, do bem e do mal. Se a gente for lá no relato da criação e depois falando sobre a queda do homem, o texto vai dizer que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia que dele comer, certamente morreria. E a consequência foi a condenação eterna do homem e desesperança causada pelo afastamento da relação com Deus. Pensando nisso tudo, a gente pensa como o ser humano é frágil, como nós não sabemos, e de fato o ser humano não sabe lidar, com coisas que a gente não consegue reverter. E a gente precisa entender essa realidade. Todos nós somos iguais, todos fomos atingidos pelo pecado, assim como todos também podemos ser, não importa onde estejamos ou a classe social, todos nós podemos ser infectados por esse vírus. Nenhuma posição de destaque na sociedade pode nos livrar dessas situações. Se nós formos pensar em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo de número 17, vai dizer assim: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Não tem como nos livrar de todas as situações. E o ser humano é assim, oscilante, volúvel, entre medo e fé. A gente tem dificuldade de ter equilíbrio, e de fato a gente precisa tratar os nossos medos com a fé em Cristo. E somente ouvindo a palavra, tendo sobriedade, a gente pode se ajudar e também ajudar uns aos outros. Se pensarmos Romanos capítulo 10, olharmos o texto no verso 17, vai dizer que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E somente ouvindo a palavra que nós poderemos nos ajudar e ajudar uns aos outros. A gente fica facilmente abalado porque nós construímos e nós alicerçamos as nossas vidas naquilo que muda, naquilo que é instável, naquilo que é seguro. No entanto, nesse momento, a gente tem que aprender que Deus não muda as suas promessas e elas continuam nesses tempos de crise. Eu li o texto de Abacuque até o verso 16 porque a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, lembrar do que Deus fez, lembrar quando Deus fez, quando houve a libertação do povo. Por isso que é importante lembrar os atos de Deus em nossas vidas, nas situações difíceis já enfrentadas, e a palavra do profeta tem esse objetivo. O evitar, nesses dias, tomar decisões precipitadas diante de todas essas situações. Abacuque, depois de muito conversar e lutar com Deus, ele entendeu o momento que estava passando lá e soube discernir qual seria o próximo passo a ser tomado. Então, nesses dias difíceis, precisamos pensar isso. Lembrar do que Deus fez quando houve libertação do povo, foi o que Abacuque fez, e nós pensarmos o que Deus já fez por nós no passado e o que pode fazer hoje. Esperar os feitos de Deus, inclusive as suas respostas, entender a providência de Deus. A gente vai perceber isso no próprio texto. Aprender a aproveitar as oportunidades para servir e honrar a Deus. A gente tem falado que o isolamento social nesse momento é crucial, e porém não significa abandono, mas um cuidado, uma preocupação com as pessoas mais vulneráveis, preocupação com a sociedade como um todo,
Então a gente se abster, né, de momentos em que a gente porventura venha causar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de contato de forma desnecessária. Mesmo que nesse momento a gente sente tão perto, né, no ar, um caos, né, de tudo que está acontecendo. A gente não pode se abalar, a gente precisa confiar em Deus. Por isso, o Senhor, confia nele, o mais ele fará, como as Escrituras nos diz. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar esses cuidados, os cuidados necessários, né, desde se resguardar em casa, né, de uma higienização adequada, né, a gente se abençoando com isso, a gente precisa confiar em Deus. Nesses dias aí, tem famílias que estão, eu que acredito nisso, tem famílias reaprendendo a viver juntas. Percebem como tem propósito de Deus nisso tudo que vem acontecendo? Famílias reaprendendo a viver juntas. Igrejas compreendendo uma lição importante. Nós somos igreja e fomos chamados para ser igreja além do tempo. Além do tempo. Precisamos aprender a ser igreja onde quer que nós estejamos. Estando lá para cultuar a Deus ou não. E esse tempo até agora tem servido para isso. Se você não aprendeu isso ainda, é tempo de reaprender. E mesmo se tudo falhar, a gente pode encontrar alegria no Deus da nossa salvação. É o que o texto vai dizer. A nossa fonte de esperança que se encontra em Deus, se encontra no Senhor. É importante nós pensarmos isso. Pensarmos que é tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nos refugiarmos no nosso Deus. Portanto, é importante nós fazermos isso. Abacuque 3, versos 17 a 20, ele vai finalizar o texto dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, eu me alegro no Senhor. E por isso que a gente precisa se agarrar a essa questão, né? A gente aprender com essa situação, mesmo não sendo da forma como gostaríamos ou deveríamos, aprender a se alegrar em Deus. E essa é a palavra do profeta Abacuque ao povo, e essa é uma palavra que fala aos nossos corações. Nós precisamos então entender que tudo isso tem sido importante para reaprendermos algumas coisas, como nós falamos. Reaprender, como eu falei, reaprender o sentido de família, reaprender o sentido de ser igreja, reaprender a ter paciência, reaprender a ser perseverante. Tudo isso é muito importante. Então, meus irmãos, vamos nos cuidar, vamos exercitar a nossa paciência, a nossa perseverança, vamos orar, vamos pensar cada atitude nossa nesses dias, cada ação nossa, ela pode ser determinante em dias difíceis. Que Deus assim nos abençoe e nos dê sabedoria em todos esses dias, ao conselho da igreja, a cada família, a cada decisão que eu e você tomamos ou devemos tomar. Que assim Deus nos instrua em nome de Jesus. Pai, nós rogamos ao Senhor que Tu estejas guiando todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a cada família, cada um que ouviu essa breve reflexão, que nós entendamos que tudo isso tem um propósito específico para reaprendermos a esperança, a perseverança, a paciência e a estarmos muito atentos a tudo que acontece. Então toma nossas vidas em Tuas mãos. Guia os nossos passos, os nossos caminhos, guia, Senhor, as nossas decisões, e que possamos, apesar de tudo, apesar das circunstâncias dizerem não, que a gente possa se alegrar no Senhor, como o profeta disse.
se alegrar no Senhor, exultar no Deus da salvação, porque ainda que tudo diga não, nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. E como diz o texto, nos faz andar altaneiramente. Então, Senhor, seja sobre nós a tua boa mão e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e nos direciona para vivermos na expectativa do agir do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.